Ei, pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga, numeróloga e administradora do site Astrolumine. Também trabalho com terapias energéticas de alinhamento de chakras, radiestesia transformacional e terapêutica, mesa de São Miguel Arcanjo, florais e muitas outras coisas mais que estão transformando a vida das pessoas. Vá lá na aba serviços do site www.astrolumine.com.br para saber mais sobre tudo isso que eu faço, tá bom? Essa semana nós vamos conversar sobre os dias que vão aí do dia 29 de junho até o dia 5 de julho. Trazendo aí muitas informações importantes, mudança de energia de Júpiter, já estamos dentro do sol, na época do solstício, em busca da luz, né, para a gente poder iluminar tudo isso que a gente tem dentro, e tem muito a ver o solstício em Câncer, Júpiter saindo de Câncer e ingressando em Leão, que fala do nosso interior para o nosso movimento, do nosso interior para o nosso exterior, né? Criamos raízes, agora vamos brilhar do lado de fora. E aí temos essa semana vindo aí, estamos na lunação do signo de Gêmeos, né? Na lua nova que aconteceu no signo de Gêmeos, mas já, como eu falei, com o Sol no signo de Câncer, já passamos pelo solstício, né? Que é quando o Sol ingressa no grau zero do signo de Câncer, e já também passamos pela Lua crescente no signo de Libra, né, com o Sol no signo de Câncer, apesar de estarmos na lunação geminiana. Então, nós tivemos uma Lua nova no signo de Gêmeos, que é um signo de ar, tivemos recentemente, na semana passada, a Lua crescendo no signo de Libra, falando de conversas, diálogos, de expressão, de como que a gente se coloca nas nossas relações, que às vezes a gente precisa colocar limites saudáveis para poder ter relações também que sejam saudáveis, né, para que a gente não tenha que sempre ficar dizendo sim para os outros e não para a gente. Então, a gente aprendeu muita coisa nesses dias com relação a diálogos, com relação a como se colocar, como se expressar, né, nas nossas relações, para que a gente possa ter uma comunicação e poder ter relacionamentos mais sólidos, né? Porque, afinal de contas, nós seguimos essa semana para a lua cheia no signo de Capricórnio, que fala de estrutura, que fala de solidez, né, que fala de responsabilidade, especialmente afetiva, porque é uma oposição a um Sol no signo de Câncer que fala de tudo isso que é sensível, que é íntimo, que é até sagrado dentro da gente, da nossa alma e tudo mais, mas que a gente precisa expressar isso de alguma forma, com muita responsabilidade, também com praticidade, com maturidade emocional, para que a gente possa expressar para o outro aquilo que a gente sente. E a gente vai colher nessa lua que cresce, essa lua cheia no signo de Capricórnio, sendo iluminada por esse sol no signo de Câncer, justamente essas escolhas emocionais que nós fizemos. Né? Até que ponto eu consegui colocar e expressar as minhas emoções, saindo daquele ponto de me calar, de nunca falar nada, né? De sempre dizer sim ao outro, ou de se atropelar nas relações pelas outras pessoas, diminuindo o seu espaço, ou se diminuindo para caber numa relação, e até que ponto eu consegui construir diálogos saudáveis para que eu pudesse expressar o que eu sinto e até onde o outro pode ir sem me atropelar, para que a gente pudesse conseguir o quê? Em Libra, o signo da balança, o equilíbrio dentro das relações. O equilíbrio de poder, o equilíbrio no amor, o equilíbrio do dar e receber, o equilíbrio de várias situações. Então, a gente chega nesse momento de lua crescendo no signo de Capricórnio, que é uma lua que ela é altamente, eu chamo a lua de capricorniana meio desidratada emocionalmente, né? Mas sendo alimentada pelo Sol no signo de Câncer, né, pela luz do Sol no signo de Câncer, é uma lua capricorniana sensível, mas que é mais o rabo do peixe da cabra, né? Que o símbolo de Capricórnio é uma cabra em cima de uma pedra, mas que tem um rabo de peixe, então tem uma sensibilidade em Capricórnio, que essa lua cheia no signo de Capricórnio com o Sol no signo de Câncer pode ser despertada. Justamente para quê? Para que a gente se posicione dentro das relações, colocando limites, sendo responsável afetivamente e colhendo agora tudo que a gente plantou nesses últimos dias, nesses últimos 15 dias dessa alunação no signo de Gêmeos, que fala de diálogo e fala de equilíbrio nas relações através da expressão verbal, né? De como que eu me coloco para o outro sem me impor demais e diminuindo o outro, mas também sem me anular demais e se esquecendo de mim, me auto-abandonando dentro das minhas relações. Então, esse
momento de colheita dessa lua cheia em Capricórnio, ela ilumina esses resultados dessas escolhas que nós fizemos, né? Dos diálogos, das relações construídas nas últimas semanas, mostrando quanto que a gente conseguiu equilibrar aí a sensibilidade da gente com a nossa responsabilidade. A sensibilidade vem do signo de Câncer e a responsabilidade afetiva vem aí do signo de Capricórnio sendo iluminado por esse sol no signo de Câncer, né? Quanto que a gente conseguiu acolher o que o outro teve para expressar para a gente, o quanto que a gente conseguiu colocar limites, sabendo dizer não, gente. Não simplesmente tudo que o outro pede, dizer sim, e para que a gente não, para que a gente possa ser aprovado, ser valorizado, pertencer de alguma forma, não ser julgado, não sentir culpa, porque às vezes uma pessoa muito querida da sua família, ou seu próprio marido, ou sua esposa, ou seu filho, te pede alguma coisa, mas aquilo vai invadir seu espaço, aquilo vai atrapalhar sua vida num tanto, né, que é preciso que você coloque limites e fale não, agora não, não, eu não posso, depois talvez, ou eu não tenho condições. Porque se você, por exemplo, se a pessoa te exige mais do que você é capaz de dar, você vai acabar se afundando naquilo, né? E depois você vai talvez ficar esperando uma condicionalidade ou um retorno que não vai vir, né? E vai criar uma insatisfação, e vai criar um desequilíbrio. Então é importante que a gente compreenda que dentro das relações nós temos que vir em primeiro lugar. O outro também tem que se colocar em primeiro lugar, para que os dois se equilibrem e possam trabalhar em equipe, conjuntamente. No meu momento, no seu momento, quando eu puder, quando você puder, mas sem me atropelar e sem me abandonar e também sem me impor demais ou te obrigar a fazer coisas que você não quer, né? Então, é muito importante nessa lua cheia no signo de Capricórnio, que acontece aí no dia 29/6, na segunda-feira, às 20h56, que a gente tem essa maturidade emocional para saber lidar com as relações através do diálogo, através da expressão, sabendo sempre colocar limites, né? Aí a gente tem no mesmo dia, na segunda-feira, um pouco antes da lua cheia no signo de Capricórnio, o Mercúrio ingressando no seu movimento retrógrado, Mercúrio retrógrado, né? O grande fantasma aí do zodíaco, né? Que todo mundo às vezes fica preocupado, ai, Mercúrio vai ficar retrógrado, minha vida não anda para trás e tal. Não é isso, gente. Ele acontece aí no dia exato, né? No dia 29/6, às 14h35, ele começa esse movimento aí de retrogradação em Câncer, né? E mais do que vamos dizer assim, lenda astrológica de que Mercúrio retrógrado é atraso, desencontro, não posso assinar documento, as viagens vão ficar confusas, mais do que isso, né? O importante dentro da simbologia astrológica, dentro de um Mercúrio que retrograda no signo de Câncer, é que o passado vem bater a nossa porta. A gente bota um retrovisorzinho assim, ó, e olha para trás do nosso passado, as nossas memórias, né? Na nossa história familiar, as nossas relações íntimas, as conversas que nós tivemos. Eu até avisei a vocês, né? Tomar cuidado com o que se falava, porque a gente talvez tivesse que voltar ali, né? Na calor das emoções, para que a gente pudesse ter que voltar ali depois para pedir desculpa. Às vezes eu falei muito rápido, eu falei o que não devia, né? Então, a gente vai ter que voltar nessas conversas mal resolvidas, nos padrões emocionais, né, que possam ser ainda revisados, para que a gente possa desapegar de algumas situações do passado através da ressignificação, voltar lá e falar, não, gente, aquilo ali é fantasia, eu imaginei aquilo, não era aquilo, ou foi aquilo, mas ele tem que ficar lá no passado. Eu tenho que trazer dali somente a experiência e o entendimento cognitivo daquilo, para que aquilo não se repita mais no meu presente, né? Então, essas coisas do passado que vão voltar à nossa mente é justamente para que a gente possa revisar e ressignificar tudo isso, né? Projetos podem voltar, projetos antigos que a gente tinha na nossa mente, que às vezes a gente estava com medo, inseguro antigamente de fazer, agora a gente pode revisitá-los também, né? Ideias passadas que a gente talvez não tivesse coragem, achasse que não estava pronto o suficiente, também podem voltar, né? E óbvio, tem algumas questões de atraso, sim, de a gente tem que ficar mais atento para não se dispersar, especialmente porque essa semana, mais para o final da semana, Marte vai fazer vários aspectos e pode ser, a mente vai acelerar demais, né? Mas Mercúrio está muito dentro ainda do movimento emocional, então isso pode haver um choque aí de mental, né? De um acelerar muito rápido da mente, mas o Mercúrio precisando mais de silêncio para escutar a alma, escutar o que o plano da alma tem para gente, né? Então,
Além de tudo isso, é um marcador muito interessante para que a gente possa revisar quais os pensamentos e sentimentos que realmente nutrem a nossa alma, o nosso interior, o nosso coração, as nossas emoções, né? E para que a gente possa evoluir através deles e que esses pensamentos somente criem raízes dentro da gente. Porque se a gente resolver, com tudo isso que vai acontecer mentalmente no final dessa semana, a gente criar a raiz de todas as ideias que nós tivermos, a gente não vai conseguir seguir adiante. Então é importante que a gente faça uma triagem, priorize, saiba exatamente o que realmente tem condições de criar raízes dentro da gente, mas por quê? Porque tem sintonia com a nossa essência, tem sintonia com o que a gente é, né? E aí, a gente segue aí para Marte, né? Na terça-feira, Marte em Gêmeos vai fazer uma tensão de quadratura com os nodos, né? O nodo norte no signo de Peixes e o nodo sul no signo de Virgem, né? E aí é justamente para chegar e falar assim: olha só, nem sempre a direção da nossa vida é colocada ou é escolhida por nós, né? Às vezes a gente toma uma decisão em cima de um desejo pessoal. Mas o destino tem alguma coisa diferente para a gente ali para ofertar naquele momento. Então é importante que a gente esteja aberto a receber essa informação, porque nessa quadratura é capaz da gente querer controlar demais a direção do nosso destino, sendo que o destino quem controla não somos nós, né? Então a vida ela vai nos colocar diante de uma encruzilhada aí entre o excesso desse controle dessa direção e a necessidade de controlar de confiar no fluxo dos acontecimentos, né? É a confiança na entrega. Entrego, né? Confio, aceito e agradeço. Né? Então, é dentro dessa perspectiva de entrega, eu confio, aceito e agradeço que a gente teria que olhar essa perspectiva dessa quadratura, porque este é o desafio. Né? O desafio é a entrega. Né? Quanto que vocês é capaz de confiar na entrega, né? Mostrando que nem todas as respostas, às vezes, o que a gente busca estão fora. Elas estão muito mais dentro da gente, as chaves das nossas questões, elas estão muito mais dentro da gente do que fora. Né? Então, não serão encontradas pelas lógicas, né? Pela lógica, mas pelo o destino que se constrói aí através dessa confiança na entrega. Né, da intuição, da coragem de caminhar, mesmo sem ter garantias, porque por que a gente quer controlar a direção? Porque a gente quer ter garantia que a gente vai chegar no destino. Mas isso não é ter garantia. Né? A gente não tem como controlar isso. A vida nos acontece. Né? E a gente precisa confiar mais na entrega, sabendo sempre que dentro desse eixo virgem peixes, nós temos que fazer a nossa parte e depois entregar. Porque se eu quiser resolver problemas, resolver questões que estão além da minha alçada, eu não vou conseguir. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer quando a minha mente quiser controlar tudo é perguntar: o que eu posso fazer sobre isso? Não posso fazer nada? Já fiz tudo o que eu tinha que fazer? Então, agora entrega. Entrega, confia, aceita e agradece o que vier para você. Né? E aí, o Júpiter ingressa em Leão depois de um ano aí exaltado no signo de Câncer, né? No dia 30/6, na terça-feira ainda, às 2h51 da manhã, né? Aí a gente tem um novo ciclo acontecendo desse planeta, né? Que é o maior planeta do nosso sistema solar, que atrai tudo de bom, mas também que a gente precisa saber que ele também tem o poder de atração daquilo que é negativo, desde que a gente saiba o que a gente tem dentro. Né? Então, se a gente tiver somente coisas boas, o Júpiter ele só traz coisas boas, mas se a gente tiver coisas ruins, ele também vai trazer para a gente as coisas negativas que a gente emana. Né? Ele é como se fosse um imã. Né? Então, esse novo ciclo de 12 meses é um ciclo de expansão, porque leão, gente, leão é sol, leão é solaridade, leão é calor humano, leão é generosidade, leão é brilho, é centelha divina, é o eu sou, né? Então vem fortalecer tudo isso, autoconfiança, a expressão pessoal, convida a que a gente ocupe o nosso próprio lugar no mundo. Depois que nós criamos toda essa segurança, toda essa raiz interna com Júpiter em Câncer crescendo, né, expandindo para dentro da gente, nos conhecendo, gerando um movimento de autoconhecimento emocional, espiritual, da nossa alma, o que a gente quer, criou essas raízes profundas para que a gente pudesse se enraizar e não deixar que qualquer vento nos leve
né? Ou qualquer desafio quebre a nossa árvore, né? Então, agora a gente está pronto para crescer para fora, para mostrar o nosso brilho, para mostrar esse eu sou para fora, né? E ocupar esse nosso lugar no mundo, esse nosso lugar ao sol. Mas a gente não pode acabar caindo nas armadilhas, porque tudo que Júpiter toca, ele expande. Então, ele vai expandir o brilho, ele vai expandir a autoconfiança, ele vai expandir a autovalorização, ele vai expandir outras coisas importantes também ligadas à questão de autoestima? Vai. Mas ele também pode, nos seus excessos do lado negro da força, né, Darth Vader aí, ele pode expandir algumas armadilhas do tipo que são as sombras de leão, que é orgulho, vaidade excessiva, necessidade constante de validação externa das outras pessoas para seguir adiante. Então, pode ser que a gente possa cair nessas armadilhas, mas a gente precisa ficar consciente e atento para que a gente não caia nelas, né? E depois, como eu falei, da gente crescer aí para dentro, criar essas raízes, agora a gente vai expressar o nosso interior com mais segurança, mais autenticidade, mais originalidade, essa nossa versão autêntica que nós realmente somos para fora, mas com segurança. Porque muitas vezes a gente não se expressa, a gente não se coloca no mundo, a gente não diz quem a gente é para outra pessoa e fica colocando mil e uma máscaras, né? Porque a gente tem medo do julgamento das outras pessoas, né? Do que elas vão dizer, do que elas vão pensar, do que eu sou efetivamente. Mas agora a gente tem essa segurança que o Júpiter expandiu internamente em nós para que nós possamos nos expressar externamente através da nossa centelha divina e brilhar para o mundo sem medo de ser feliz e sem medo de ser quem nós somos, né? Aí o que acontece? O Júpiter em Leão, ele logo que entra aí no signo de Leão, né? Na quarta-feira, no dia 1º do 7, às 23h23, ele faz uma tensão com Quiron no signo de Touro, que acabou de entrar em Touro também. Os dois acabaram de entrar, então eles estão meio assim, né? Não sei bem quem sou, para onde vou, porque no início do signo o planeta está se adaptando, né? O asteroide Quiron também está se adaptando ali, então. Mas não deixa de ter um significado astrológico que é o Júpiter em Leão, que fala, ele vai expandir o quê? O Quiron, que é o curador ferido, que são as nossas feridas ligadas a touro, que são relacionadas à autoestima, ao merecimento, ao valor pessoal, à nossa capacidade de receber reconhecimento, né? É aquela história assim, a ferida às vezes pode aparecer, se você quiser identificar, é como se fosse assim, alguém fala assim, nossa, como você está bonita hoje? Aí a pessoa não aceita aquilo, porque ela não se acha merecedora daquilo, ela fala assim, não, são seus olhos, né? Quer dizer, se desmerecendo. E aí é justamente quando essas situações vêm à tona para que a gente possa enxergar que aquilo é uma ferida, que por que eu não sou merecedora de um elogio? Né? Por que eu não sou merecedora de me acharem bonita? Ou de me acharem expressiva, criativa, alegre, alta astral, né? Por que eu não sou merecedora disso? Então, vai tocar ali para que a gente possa perceber essa situação, né? E essas feridas, elas são amplificadas, porque tudo, como eu falei, tudo que Júpiter toca, ele aumenta, para que a gente possa visitar essas feridas com mais clareza, enxergá-las, é porque ele bota uma lente de aumento ali, então a gente consegue enxergar melhor essa ferida ligada às questões que eu acabei de mencionar. Porque muitas vezes essa dor que acontece nesse momento em que o Júpiter toca e outros planetas tocam o signo, o signo não, tocam Quiron, né, agora no signo de Touro, revela exatamente o caminho da cura, né, para a gente poder ver onde é que tá. Porque imagina que você tem um machucado e você não sente dor. Se você não sente dor, aquele machucado só vai aumentando. Se você sente dor, você volta para ali e tenta curar aquilo ali de algum jeito, tenta mil e uma formas de curar aquilo ali, né? E ele vai mostrar onde a nossa autovalorização, a nossa autoestima e nosso amor próprio precisa ser fortalecido. E levando em consideração que nós estamos vindo de uma lua crescendo no signo de Libra, que falou muito sobre amor próprio, porque a lua que cresceu no signo de Libra, ela foi regida por Vênus, que estava no signo de Leão, e falou que uma das coisas que a gente precisa para ter boas relações com as outras pessoas é nos amarmos primeiro. Como disse o Mestre Jesus, né? Amar é o próximo como a si mesmo. Se você não se ama, como que você vai amar o outro? Né? Então, tem todas essas questões ligadas aí. Então, essa dor que Júpiter amplifica em Quiron, que está em Touro, né, aponta para os lugares onde existe potencial de crescimento e que você não está cuidando. E aí ele aponta para ali e fala assim, ó,
cuida dessa autoestima, cuida desse amor próprio, cuida desse alto valor, né? Cuida dessa sensação de que você não merece elogios ou não merece ser reconhecido, porque isso aqui, curado, pode ser uma grande fonte de força, de crescimento e de desenvolvimento em sua vida. Então, quer dizer, é um momento de realização sobre onde a gente deve colocar um remedinho especial para que a gente possa crescer curando esta dor. Né? A gente faz duas coisas, a gente cresce e cura a dor. Aí o que acontece no dia 4? A gente já pula para o dia 4 de julho, no sábado, né? Tem vários aspectos aí. O Marte, que vai se movimentar muito no final de semana, Marte é decisão, atitude, né? Ele está já no signo de Gêmeos. Ele vai agitar, está agitando muito a nossa mente, com muitas informações, muitas ideias, muitos cursos, muitas direções diferentes na vida, e a gente tem que tomar muito cuidado para não dispersar, e justamente porque Marte faz conjunção com Urano, que também está no signo de Gêmeos, que é a oitava maior de Mercúrio, que rege Gêmeos. Né? E Mercúrio, lembrando, está lá no signo de Câncer, falando da ressignificação das nossas memórias. Então, tem um movimento aí paradoxal. A gente está com a nossa mente, Mercúrio, que rege o signo de Gêmeos, voltada para o passado, retrogradando em Gêmeos, e nós temos aí o Marte fazendo conjunção com Urano no signo de Gêmeos, não, desculpa, o Mercúrio retrogradando em Câncer, e nós temos aí o Marte conjunto a Urano no signo de Gêmeos, né, trazendo essa aceleração mental de querer olhar para frente. Mas às vezes a gente precisa primeiro resolver o nosso passado para depois olhar para frente. Né? Mas, de qualquer maneira, a conjunção de Marte e Urano no signo de Gêmeos é uma descarga de energia mental muito alta, muito grande. Acelera o ritmo dos pensamentos, traz insights repentinos, ideias inovadoras, mudanças inesperadas, desejo de libertação muito grande, traz imprevistos, pode preparar pode se preparar para o inesperado, né? Porque toda vez que o Urano é tocado, né, especialmente por um planeta rápido como Marte, as coisas podem mudar de rumo, de direção, de planos de uma hora para outra. E a gente precisa também usar essa visão do Mercúrio que rege os Gêmeos aí, vai reger esses dois nesse momento de conjunção, lembrando que muitas vezes a gente precisa renovar, ou seja, ressignificar a visão do passado, né? A visão do que a gente tinha lá atrás. Porque mudar de direção, é ressignificação do passado, é mudar o passado de direção. E a gente só consegue fazer isso se a gente conseguir ressignificar, se a gente conseguir revisitar esse passado e mudar essa direção. Então, todo esse movimento de Marte com Urano aí mostra que o futuro, ele pode efetivamente, o futuro Urano, né, pode nascer de uma simples mudança, às vezes, de perspectiva, e que às vezes essa mudança de perspectiva está lá no nosso passado, né? Desde que a gente evite essa impulsividade e a dispersão de agir e de se movimentar sem pensar antes no que nos aconteceu anteriormente, quando às vezes a gente já fez aquilo ali lá atrás. Então é importante que a gente preste atenção nisso. Né? Marte também, no sábado, mais tarde, às 21h43, ele faz um sexto com o Netuno em Áries. Né? Na verdade, é o Netuno em Áries que manda um sexto para Marte no signo de Gêmeos. E aí a imaginação, né, que é Netuno em Áries, recebe o combustível, que é o Marte em Gêmeos, né? Para agir de forma diferente, seguir por novos caminhos, ter novos sonhos, né? A inspiração, ela ganha movimento, os sonhos, eles encontram coragem para sair do campo das possibilidades e se transformar em realidade. Mas a busca pela realização aí, a gente pode entrar, às vezes, nos devaneios, né? Porque às vezes a gente está com muita pressa para realizar o sonho e a gente não percebe que o que a gente precisa é de estrutura antes de tudo isso, porque afinal de contas nós estamos numa lua crescendo no signo de Capricórnio, regida por Saturno que está em Áries. Então é esforço do eu para realizar aquele sonho. Né? Planejamento e responsabilidade e disciplina para poder para fazer as coisas acontecerem. Então não adianta ficar só no sonho, né? A frase talvez que impulsione esse aspecto de Marte com Netuno é: se você pode sonhar, você pode ir seguir na direção daquilo e realizar. Mas para você realizar, né, a busca dessa realização, ela vem de uma visão de futuro que se possa ser realizada, com propósito, com criatividade, mas que vai precisar ir caminhar junto com ação consciente, com direcionamento, com planejamento, com estrutura, com disciplina e com muito, muito trabalho. Né? Nós estamos numa lua crescendo em Capricórnio, gente, não é uma lua crescendo em Gêmeos.
é uma lua crescendo em Capricórnio, né? Que vai falar assim, ó, bota o pezinho, pode ficar lá com a cabecinha nas nuvens, sonhando com tudo aquilo que você quer realizar e tudo mais, mas bota o pezinho no chão para que você não fique só viajando na maionese. Aí, no domingo, às 10h06 da manhã, nós temos um aspecto altamente transformador, que são os dois regentes de Escorpião, Plutão e Marte, em bom aspecto. Plutão em Aquário, retrógrado no signo de Aquário, fazendo um trígono para Marte no signo de Gêmeos, no dia 5/7, às 10h06 da manhã, que é o domingo. Nós temos uma poderosa força aí de transformação, ela atua sobre a nossa mente, sobre as ideias, sobre as nossas escolhas, ela favorece a reinvenção pessoal, o Plutão em Aquário, né, pessoal, é o Marte em Gêmeos, especialmente das nossas ideias, das nossas direções de vida, da transformação que a gente quer dar para o nosso futuro, seguindo por uma direção diferente, por um rumo diferente, né? Esse aspecto, ele dá uma coragem para a gente de mudar de ideia, mudar de direção, sair daquele murro de ponta de faca, confiar nisso, né? De que a gente pode mudar, fazer diferente, ainda ter mais coisas boas e positivas no futuro, né? E aí, esse aspecto, porque o Plutão está lá no signo de Aquário e o Marte está no signo de Gêmeos, e são dois signos de ar, e o Plutão em Aquário chama muito a ideia da tecnologia, da inteligência artificial, né, traz para a gente essas novas formas de pensar no futuro que a gente não pode escapar. Então, às vezes, a gente está evitando seguir na direção dessa renovação através dessas novas tecnologias, e a gente precisa prestar atenção nisso. Porque, apesar de, levando em consideração que o Plutão está retrógrado, é para que a gente já tenha passado por aquela situação, falar, ó, inteligência artificial, que legal, olha essa tecnologia aqui, nossa, isso aqui pode me ajudar, ó, isso aqui pode amplificar, melhorar o meu trabalho, eu posso ganhar tempo com isso aqui, né? E aí ter que colocar a cachola para poder rever essas coisas que às vezes você passou batido e reavaliar aquilo de alguma forma, né? Então, essa verdadeira renovação que a gente tem aí na nossa vida vem quando a gente se permite, às vezes, abandonar velhos padrões mentais de resistência à mudança e olha para essas tecnologias, inteligência artificial, novos rumos de vida, novas direções, rever questões que nós deixamos para trás, porque às vezes a gente não teve coragem de mexer com aquilo antes ou não acreditou que aquela ideia poderia dar certo, né? E agora a gente resgata isso com esse aspecto aí. Mas vai ser muita informação, final de semana vai ser mentalmente agitado. Né? E a síntese da semana toda traz para a gente aí que entre as colheitas emocionais dessa lua crescente no signo de Capricórnio, né, que nos lembra que às vezes dizer não para o outro é dizer sim para a gente e vice-versa, né, de às vezes dizer sim para o outro é dizer não para a gente entrar num equilíbrio de diálogo, de expressão daquilo que é efetivamente necessário para encontrar o equilíbrio e vamos dizer assim, as boas relações, sabendo expressar aquilo que a gente sente com responsabilidade afetiva. Além disso, a gente vai ter as revisões do passado, das memórias, com o Mercúrio retrogradando no signo de Câncer, as curas de autoestima, de autovalorização, de brilho pessoal, de reconhecimento, de merecimento, com o Júpiter tocando aí o Quirón, as explosões de criatividade e transformações mentais, com o Marte sendo movimentado por Netuno, por Urano e por Plutão, né? Então, essa semana ensina pra gente que o futuro, ele não é algo simplesmente que nos acontece também, né? Ele é o destino unido a algo que a gente constrói no dia a dia, sabendo também que a gente tem que, aquele momento, fazer até onde a gente pode, né? Porque a gente tem o Marte mexendo com os nodos aí também, até onde dá para a gente fazer, e depois soltar sem culpa, deixar que as coisas se acomodem e sigam o seu caminho. Veja bem, não é vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu, nem Deus está no comando. Não é isso. É uma questão de confiança na entrega. E também lembrar que cada escolha, cada limite estabelecido dentro das relações, cada expressão daquilo que eu sinto, né, cada sonho que a gente decide transformar em realidade, define hoje, no presente, o nosso futuro. Então, gente, é uma semana muito linda, muito maravilhosa, que vocês aproveitem essa lua cheia. Pode ser uma semana muito movimentada, cheia de imprevistos, correria, muita coisa acontecendo, mas reserve um tempo para refletir sobre tudo isso que eu falei.
né? Sobre como que a gente expressa aquilo que a gente sente para encontrar o equilíbrio nas relações, como que a gente consegue criar raízes internas para expressar fora aquilo que a gente é verdadeiramente com autenticidade, com o ingresso do Júpiter no signo de Leão, que é belíssimo, né? É como se tivessem 3 sóis, porque o Júpiter é como se fosse o poder de 2 sóis, mas dentro do signo regido pelo Sol, que é Leão, está muito iluminada, muita luz, muita coisa bonita pode vir para fora, desde que você tenha coisas bonitas dentro, né? Porque a gente só transborda aquilo que a gente tem dentro, tá bom? Então eu tô aí, pessoal, para vocês, para mapa astral, mapa numerológico, tiragem de tarô, mesa radiônica, radiestesia transformacional, radiestesia terapeuta, tratamentos para prosperidade, para relacionamentos espirituais, limpeza energética, alinhamento de chakras, florais e muitas outras coisas mais. Visitem o site www.astrolumine.com.br, lá vocês vão encontrar este vídeo, vão encontrar o texto na íntegra do que está escrito aqui embaixo, que aqui está um texto resumido, porque o YouTube tem umas limitações de caracteres. E aperta a bolinha aqui em cima para vocês se inscreverem no canal. E o mais importante de tudo, para que essa informação chegue para outras pessoas, dá um joinha aí pra gente, para que o YouTube entenda que esse vídeo é um vídeo legal e que as outras pessoas também querem ver, tá bom? Eu tô aí sempre para vocês, se vocês precisarem. Tenham uma semana incrível e divirtam-se, porque é maravilhosa. Um beijo e tchau, tchau.